Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães com a gente aqui no estúdio, como podem ver os que nos acompanham pelas diversas telas. Vera, obrigado. Oi, boa tarde, Sardenberg, boa tarde, Cássia, ouvintes e espectadores do Viva Voz. Boa tarde, Vera. Espectadores no YouTube, cbn.com.br, Globoplay. E no Facebook também. No Facebook. Vera, seguinte, relações Lula, Congresso, Lula, Lira, Lira, Congresso. Bom, você estava dizendo que não adiantava o Lula reunir com os líderes dos partidos sem falar com o Lira. Aí ele foi falar com o Lira. Ele chamou o Lira ontem à noite, início da noite, Sardenberg, para uma reunião que o Lira esperava que fosse a 2, mas para a qual ele também convocou o Fernando Haddad. Ele está numa tentativa de tentar reverter o estrago da sua fala da sexta-feira, né? Quase uma semana inteira, uma semana curta já com feriado, gasta para reverter esse estrago de uma coisa que ele não precisava ter falado, falou porque quis durante um café da manhã com jornalistas. E aí ontem ele reuniu os líderes partidários e os presidentes das legendas para pedir pressa na pauta do Haddad, o mesmo Haddad que ele havia desautorizado. E eu falei à noite para o Bocardi e para a Carol que ali valia aquele axioma do ACM. Uma reunião, a ACM dizia que reunião da qual ele participava não valia. E não adiantava nada fazer aquilo sem combinar o jogo com o Lira. E aí à noite, então, eles chamaram o Lira e o Lira deu alguns toques não muito agradáveis para o governo. Do tipo, também não dá para o Lula sair vetando um monte de coisa que o Congresso aprova sem combinar antes com ele e com o Pacheco, porque aí isso cria uma situação de animosidade para o governo. E aí tem vários vetos que vão ser analisados a qualquer momento, para quando se marcar uma reunião do Congresso, e tem chance do Congresso derrubar vários desses vetos, inclusive alguns que dizem respeito ao marco fiscal, que agora está tão desacreditado com a declaração do presidente. Tem uma série de projetos lá no Congresso, e a gente vem falando deles aqui, a Miriam também, Merval, todos nós, que ajudam a arrecadar, que ajudam o Haddad a cumprir aquele esforço arrecadatório que ele tem de fazer. Um dos principais dele, que passou meio abaixo do radar por um tempo, mas que agora o Haddad quer pressa nele, é o que acaba com as subvenções em impostos federais para empresas que têm alguns descontos de ICMS. Então, vinha vigorando uma regra que a empresa tem desconto de ICMS e recolhe o imposto federal só dentro daquela base já com o desconto. O Haddad quer que o imposto federal seja recolhido sobre o todo daquele ganho da empresa, porque ele diz que a União não participou da concessão daquele desconto do ICMS. Então, esse projeto das subvenções, que na verdade é uma medida provisória, está lá na Câmara, mas tem muita resistência dos deputados e tem um lobby poderoso das empresas contra ele. Então, esse foi o projeto que eles mais trataram na reunião de ontem. E o que o Lira falou, né? Lira que vem ganhando um monte de coisa, que deveria entregar uma base linda para o Lula, falou o seguinte, olha, vocês que precisam resolver esse BO, não é comigo. E aí pediu que o Haddad vá até a Câmara para explicar para os deputados o projeto, explicar que ele não é ruim e convencer os deputados a votá-lo. Então, a vida do Haddad não está nada fácil. Ele tem de convencer o presidente a bancar os projetos dele e convencer o Congresso a aprová-los. E mesmo assim, não há garantia de que a arrecadação vai ser o suficiente para ele cumprir a meta fiscal. Então, a meta fiscal ainda está em xeque. Dias muito difíceis esses do ministro da Fazenda. E como que estava esse clima, Vera, nessa reunião? O que a gente pode dizer da relação atualmente do presidente Lula com o presidente Lira? É uma relação de mútua desconfiança, Cássia. Apesar do governo ter cedido muito para o Lira, ele tem esse desconforto pelo fato de achar que cede muito e ganha pouco. O Lira, por outro lado, se ressente de não ter uma relação direta, um canal direto com o Lula, por mais vezes. Foram poucos os encontros a dois que eles tiveram. Logo lá no início, depois de ter votado a PEC da transição, quando o Lira achava que ele era credor do governo, ele ficava muito acabrunhado de nunca ser chamado para um tete-a-tete com o presidente. Ontem ele levou outro susto,
quando chegou lá e se deparou com a presença do Haddad. Eles não querem, o Lira não quer testemunhas da conversa. Não quer testemunhas, ele quer ter uma conversa a dois, ele ainda tem algumas coisas ali para apresentar daquela grande carteira de pedidos que ele tem, que é maior do que qualquer um para o Papai Noel. E o Lula sempre põe alguém junto ali justamente para evitar que tenha esse capítulo dos pedidos. Então, uma relação de desconfiança. Cássia, não é nunca tranquila, mas é uma relação da qual o Lula não pode prescindir. Tem mais coisa aqui, ó. O ACM dizia que reunião que ele não participa não valia. Não vale. Segundo, ele dizia também, junto com o Tancredo, que você não podia fazer uma reunião sem ter resolvido antes. Também é isso. E esse governo é pródigo em fazer reunião que marca outra reunião. Reunião sem reunião. Primeiro você resolve tudo, aí você faz a reunião. Isso era o que eles diziam. E a outra tinha aquela do Sérgio Mota, né? Quer dizer, que tem certas conversas que só dá para fazer pelado na salda. Eu acho que para esse ponto eles ainda não chegaram. Essa lição ainda não está vigorando, né, no atual governo. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera, e até mais. Até amanhã, um ótimo feriado para todos que vão folgar, mas nós estaremos aqui. Tchau, tchau. Muito bom. Até mais, Vera. Sabe que a Cássia soltou agora há pouco aqui um feriado prolongado. Não, fim de semana. Feriado é quinta, não. Cássia. Eu disse o seguinte, tem feriado e tem fim de semana prolongado, porque assim, feriado é na quinta, no dia seguinte já é sexta, então você prolonga. Mas ela vai prolongar? Eu vou prolongar o fim de semana, faz tempo que eu não faço. Ela merece. Uma coisa, vou prolongar o meu feriado escutando 2+1. Quem vai ser entrevistado essa semana? Olha, a gente vai entrevistar o senador Eduardo Braga, falar sobre a reforma tributária, não é um dos assuntos mais ali juicy para um fim de semana e um feriado, mas quem sabe. Não, é importante. Tem expectativa de muita coisa de reforma. Tá vendo? Ela está mostrando que ela não vai folgar totalmente, vai trabalhar um pouquinho. Você sabe que esse negócio da reforma tributária, você pergunta para ele, porque a cada dia que passa, eles põem mais uma exceção. Mais uma exceçãozinha. Mais uma exceção. Aí, às 4 horas a gravação, até lá entrou mais umas 3. Até mais, Vera. Tchau, gente. Intervalo, Cássia. E já voltamos. CBN Brasil.